Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje, né, de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, viu? Terminamos o capítulo 1, onde falamos sobre Egito. Falamos um pouco da cultura do Egito, história, política, religião também, né? E fatores culturais. Hoje nós vamos iniciar o capítulo sobre outro povo antigo, que são os mesopotâmicos, né? Os mesopotâmicos, gente, já de início, eu queria falar para vocês que não é exatamente um povo. A Mesopotâmia refere-se a uma região. E nessa região existiram diversos reinos e diversos impérios que controlaram, desculpa, essa região. Então, primeira coisa, como a gente vai ver mais à frente, a palavra Mesopotâmia, logo no início, eles logo bem no início mesmo, eles têm um significado. Quando a gente olha para o mapa aqui abaixo, nós vemos aí o mapa da Mesopotâmia. Aí nós vemos a Mesopotâmia entre dois rios. E é exatamente isso que quer dizer a palavra Mesopotâmia, terra entre rios. Então, quando eu digo Mesopotâmia, é essa região que vocês estão vendo aí, que é essa porção de terra que está entre ou nas proximidades desses dois grandes rios que cortam essa região é, da Ásia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Então, como vocês podem ver, vamos chamar assim, diversos países, né, diversas cidades nessa região, que se tornaram grandes impérios. Nínive, é até falada na Bíblia, né, Nínive, pelo profeta Jonas, Assur, Kish, Babilônia, né? Babilônia demais falada na Bíblia, né? Uruk, que supostamente teria sido a cidade mais antiga do mundo, certo? Lagash e Ur. Ur também é mencionada muito na Bíblia, porque é a terra de onde veio Abraão, certo? E nesse mapa aqui nós conseguimos ver, ó, essa área verde é uma área fértil, uma área excelente para a agricultura. Por quê? Porque devido a estar próximo aos rios, tem um excelente potencial de fertilidade. Tudo próximo a rio se torna fértil, né? Então não é diferente com essa região aqui, tá bom? Então vamos começar a leitura. Por favor, Pedro, e depois André. Vai, vamos lá. Estabelecida na região do Crescente Fértil, a Mesopotâmia, termo termo que em grego significa entre rios. Situava-se entre os rios Tigres e Eufrates. Sua área é definida pela nascente dos rios nas montanhas da Armênia, que depois de atravessarem o atual estado do Iraque, desemboca no Golfo Pérsico. Isso. Continuo? Vai, André. André agora. Deixa André ler. Daqui a Ao pouco você lê mais. norte, parte mais árida do território encontrava-se a Assíria. Ao sul, na confluência dos dois rios, ficavam a Caldeia, região mais fértil. Isso, muito bom. Então ele está falando um pouco dessa região. Olha só como tem outros impérios por perto. Ele fala da Assíria, que é ao norte, ao sul, Caldeia, que é a Babilônia, também pode ser chamado de Babilônia, certo? Porque em um período quem dominou foram os babilônicos, essa região. A leste tem a Pérsia, certo? Ao oeste, o Egito.
E também ao norte, né, para ser exato, ao noroeste, tem a Anatólia, que depois passa a se chamar Turquia, certo? Hoje essa região da Anatólia é um país que é chamado de Turquia, certo? Outra coisa muito importante, essas cidades, elas são muito próximas, viu, gente? Por serem muito próximas, elas vão ter um contato muito intenso, e inclusive até guerras, certo? Uma região onde as guerras vão ser muito comuns. Por quê? Para governar e para ser detentor, para ser dono dos recursos naturais. Uma coisa importante que ele fala aí sobre os rios, certo? Ele diz que os rios, tanto o rio Tigres como o rio Eufrates, ele tem a sua nascente num país que hoje é chamado de Armênia, certo? E em cima de áreas montanhosas. São rios que nascem em regiões montanhosas e que, por isso, assim como o rio Nilo, eles têm um fenômeno da cheia, certo? Todo ano esses rios enchem, seu leito aumenta a quantidade de água e depois ele baixa. Quando? Quando, professor, isso acontece? No verão. Por quê? As temperaturas aumentam e tem a questão do degelo. Degelo das montanhas. As montanhas que são congeladas, nesse período, elas derretem e aí o nível dos rios aumenta, porque tem mais água. Certo? Vamos lá. Vamos começar a entender a origem do povoamento dessa região. Então, eu vou ler o primeiro. Pedro vai ler o segundo e André vai ler o terceiro, tá certo? Origens do povoamento. Tal como o Nilo, no Egito, os rios Tigres e Eufrates possibilitaram a ocupação humana na Mesopotâmia desde 4000 a.C. Vai, Pedro. No entanto, diferente do Egito, que se localiza entre os desertos da Líbia e da Arábia, a região mesopotâmica era de fácil acesso, o que justificava as sucessivas invasões, guerras, ascensão e declínio de diversos reinos e impérios. A tumultuada história desse território se deve também à desigualdade da distribuição dos recursos naturais. No sul predominavam férteis planícies, enquanto no norte terras áridas e montanhosas. Isso, muito bom. Então, como eu falei, né? Olha só, gente. Então, as primeiras cidades, certo, da Mesopotâmia têm aproximadamente 4000 anos antes de Cristo, em outras palavras, há mais de 6000 anos atrás, viu? Aí, diferente do Egito, o que é que ele está querendo dizer? Que no Egito, o Egito é cercado de deserto. Deserto na Líbia, deserto na Arábia, então é só deserto. Então, o Egito, ele conseguiu se isolar por muito tempo por conta dessas dificuldades naturais, certo? Então, não é todo mundo que tem disposição de enfrentar um enorme deserto para ir para uma guerra. Então, o Egito tinha esse benefício, vamos dizer assim, devido à sua localização é, envolta em desertos. Mas já na região da Mesopotâmia, como a gente pode ver, não existe desertos. Pelo contrário, toda a região da Mesopotâmia é muito fértil, certo? E aí ela se tornava alvo de conflitos. Por quê? Porque quem vivia ao sul, na parte de baixo, onde tem Babilônia, e descendo aqui para a Arábia, aí sim, tem desertos e tem terras áridas e bastante montanhas. Mas ao norte, onde tem a Síria, Anatólia, você vai encontrar ótimas áreas de campos férteis para plantação de trigo, por exemplo, grãos que eles usavam muito, certo? Então, essa região, ela se torna, como eu falei já, né,
um verdadeiro campo de guerra por conta dessas desigualdades de recursos. Alguns povos têm muito e outros povos têm nada. Então, isso dá uma desigualdade muito grande e um estímulo aos constantes conflitos que aconteciam nessa região. Ok? Até aí, gente. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, podemos continuar. Como era exercido o poder na Mesopotâmia? Vamos entender. Nós já vimos como era no Egito. Só para lembrar, gente, quem é que governava o Egito? Os Qual era o faraó? nome do governante? Isso, Faraó. E o Faraó ele tinha ministros, né? Que ajudavam ele a governar. E também os sacerdotes que organizavam os templos. Mas quem comandava sempre era o Faraó, como André disse. Muito bem. Vamos lá. Apesar da existência de diversos povos com características culturais próprias, nos estados mesopotâmicos, os governantes concentravam em suas mãos todo o poder político, militar e religioso do reino. Entretanto, não eram adorados como detentores de poderes divinos. Então, aqui já tem uma diferença com relação ao Egito. Qual é a diferença? Que os imperadores ou reis mesopotâmicos, eles não eram adorados como seres que tinham poderes divinos. Essa é a diferença. Qual é a semelhança? Ele tinha todo o poder político, militar e religioso, assim como o faraó. Mas a diferença é que o faraó ele era adorado como um deus vivo, já que não, certo? Ele é adorado como governante, mas não como um deus. Ele não tem poderes divinos. O primeiro desses povos que nós vamos falar são os sumérios, certo? Os sumérios. Aí, ó, vamos lá. Pedro Lucas leu o primeiro, André leu o segundo, vai. A região da Caideia, ao sul do território mesopotâmico, foi ocupado por volta de 3.500 a.C. pelos sumérios, povos oriundos do Planalto do Irã. Os sumérios foram responsáveis pela fundação do primeiro reino da Mesopotâmia. Apesar de não possuírem unidade política nem chegarem a definir um modelo de Estado centralizado como os egípcios. Continue, André, pode continuar até o fim do parágrafo. Organizando-se, na verdade, em cidades-estados independentes como Uruk, Nippur e Galash, onde cada um possuía o seu próprio governo. Essas Essa cidades, estados. Não, pode deixar, que eu vou continuar agora, certo? certo. Essas cidades, estados eram dirigidas por autoridades públicas que acumulavam as funções políticas, militares, sacerdotais, exercendo o título de patese ou vigário de Deus. No entanto, as constantes lutas e rivalidades entre os povos suméricos enfraqueceram o poder das cidades-estados, possibilitando a invasão e o domínio da região pelos povos acádios. Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, no sul, na região de baixo daquele mapa ali, né, fica a região da Caldeia, certo? E quem são esses caldeus? Os caldeus, gente, são pessoas que vieram de uma outra região, que hoje é chamada como Irã.
Hoje a gente sabe que tem um país nessa região que é chamado de Irã. Então, os caldeus são os antepassados dos iranianos de hoje, certo? Então, eles viajaram do Irã até essa região que é a Mesopotâmia. E ali começaram a organizar um reino muito desorganizado, como ele diz aqui, né? Não tinha um Estado centralizado. Professor, o que é isso? O que é esse negócio de Estado centralizado? É assim, é a formação de um país que tenha leis, que tenha um território. O Brasil não tem tudo isso? Hoje, o nosso país, ele não tem um presidente, não tem leis que nós seguimos, e nós não sabemos que o nosso país tem um tamanho específico. Pronto. Isso é ser um Estado centralizado. Já esses povos, eles não tinham isso. Não tinham limite, seu território, eles não tinham lei. Quem controlava tudo em cada uma das cidades-estados era o líder. E quem era o líder era chamado de patese. Cada uma dessas cidades-estados, nós vimos ali, ó, Uruk, Ur, Nippur, Lagash, tinha um governante próprio, que era o patese, certo? Então, o governante de Nippur não conseguia mandar lá em Uruk e vice-versa. Então, cada um mandava na sua cidade. Esse patese, esse líder, não é? Esse governante, ele tinha todos os poderes políticos, militares e sacerdotais. Então ele mandava no país, né, governando. Ele também era o chefe do exército, era ele quem comandava o exército e era ele que controlava a igreja também, a religião, ok? Só que com o passar dos anos e devido aos constantes conflitos entre eles, criou-se uma grande rivalidade e esses povos sumérios começaram a se enfraquecer. E dessa forma possibilitaram, né, que o reino vizinho, vamos dizer assim, como nós vemos na imagem, né, de fora da Mesopotâmia, a Acádia, invada e domine a região. Aí quem começa a governar, depois dos sumérios, é exatamente os acádios. É aí onde nós vamos continuar agora. Bom dia, Michael, tudo bem? Tudo. É que eu acordei hoje mais tarde. Tudo bem, vamos lá. Já está com o livro aberto, página 25, Os Acádios, livro de história. Não. Abre aí, por favor, que você vai começar a leitura agora. Pronto, Michael? Pronto. Vai lá, começa aí, Os Acádios. Lê esses 3 parágrafos pequenos aí, pode ler os 3. Os Acádios. Os Acádios são povos oriundos da Mesopotâmia Central, tornaram-se responsáveis pela fundação de novas cidades como Acade e Babilônia. Por meio do Sargon, o rei de Acade, as cidades sumérias foram afetadas, né? Efetivamente dominadas, unificando os povos mesopotâmicos e dando origem ao Império Acade. No entanto, por volta de 2118 a.C., diferentes povos do deserto sírio, árabe
invadiram a Mesopotâmia após décadas de conflito. Os amoritas conquistaram militarmente a região. Muito bom. Valeu. Aqui nós temos a imagem de Sargão. Sargão I foi um grande rei, muito importante na história dos acádios. Então, olha só, quem são os acádios? Eram povos que viviam, gente, eles viviam na região central da Mesopotâmia, certo? E montaram um exército, conseguiram, liderados por Sargão, certo? Dominar a região e criar novas cidades, como Acádia e Babilônia, certo? Muitas dessas cidades, elas foram efetivamente dominadas, tornando-se unificadas, fazendo parte de um império controlado por Sargão I, certo? De Império Acadiano. Quem assistiu aqueles filmes Escorpião Rei, fala muito desses povos, dos acadianos, certo? Como eles eram grandes guerreiros, certo? Então, a múmia, né? Acho que é a Múmia 3, que fala do Escorpião Rei também. Tem o filme Escorpião Rei, né? Tem 3 filmes do Escorpião Rei. É tudo falando do grande poder de luta dos acadianos e do súbito eles sumiram assim de uma forma muito súbita, como guerreiros tão hábeis que conquistaram tudo na Mesopotâmia tão facilmente, sumiram assim do nada, né? Então o filme até faz uma brincadeira dizendo que eles foram amaldiçoados e que são parte do exército, né, do Escorpião Rei. Tem uma coisa lá desse tipo no filme. Só para mencionar o povo com uma filmografia recente que talvez vocês conheçam. Aí o que aconteceu? Sargão, com seu exército, dominou várias cidades da região e formou um exército, um império. E ele dominava todas as cidades enquanto era seu governante. Mas por volta de 2180 a.C., o Império Acadiano ele começou a ser invadido várias vezes por povos que vinham do deserto, né, lá da Síria, deserto árabe, e começaram a enfraquecer. Depois de décadas de conflito, né, com esses povos que vinham do deserto, um desses povos que veio do deserto, que eram os amoritas, conseguiu invadir e conquistou militarmente com seu exército a região. E a partir daí, quem vai governar a região são os amoritas. Os amoritas vão governar de 2100 a 1686 a.C. Michael, por favor. Michael não, desculpa. Pedro Lucas. Os amoritas na página 26. Os amoritas estabelecendo-se na região de Acade, os povos amoritas fizeram da cidade da Babilônia a capital do novo Império Mesopotâmico. Pode continuar até o fim. O apogeu desse império ocorreu no governo de Hammurabi em 1728 a 1686 a.C., responsável pelo primeiro conjunto de leis escritas da humanidade, conhecida como Código de Hammurabi. Após a morte de Hammurabi, o império foi invadido e dominado por povos hititas e cassitas, que durante 4 séculos dominaram a Mesopotâmia, até serem derrotados pelos assírios. Muito bom. Gente, olha só. Então, os amoritas invadiram o Império Acadiano, dominaram o Império Acadiano e fizeram da Babilônia, que foi uma cidade construída pelos acadianos, a sede do seu império. Certo?
seu apogeu. O que é apogeu, gente? É o período de maior riqueza, de maior prosperidade. Então, quando a gente diz o apogeu, quer dizer que é o máximo que aquela civilização alcançou, maior riqueza, maior desenvolvimento, certo? Foi com um rei chamado de Hammurabi. Hammurabi, ele foi o primeiro homem a escrever leis. O primeiro conjunto de leis da história da humanidade foi criado por Hammurabi. E tem até uma curiosidade. O primeiro conjunto de lei criado por ele era denominado de Código de Talião. O princípio desse código jurídico, né, era olho por olho, dente por dente. Como assim, professor? É exatamente assim que você entendeu. Se eu furei seu olho, você tem o direito de furar o meu olho. Se eu arranquei seu braço, você tem direito de arrancar o meu braço. Então a justiça para ele só era justa se fosse dessa forma. Eu matei seu pai, então eu ia ser condenado e você mesmo ia ter o direito de matar o meu pai. Então a justiça tinha um equilíbrio para ele dessas formas. Então as pessoas, sempre quando iam cometer um crime, elas pensavam: opa, se eu matar a mulher desse cara aí, esse cara vai poder matar minha mulher. Opa, se eu estuprar a mulher desse cara aí, ele vai poder estuprar minha mulher. Estão entendendo? Então, é, foi o primeiro código de leis conhecido pela história da humanidade. E nesse período, com essas leis e tudo mais, com um governante, esse império ele cresceu muito, certo? Só que quando Hammurabi morreu, o seu reino ele ficou enfraquecido, certo? Por que ficou enfraquecido, professor? Porque é tipo assim, vamos imaginar que eu sou o rei. Aí eu morri. Aí o meu reino tem 4 pessoas, certo? Tem Pedro, André, Michael e tem Samara, certo? Aí o que é que acontece? Quando eu morri, aí Pedro diz: opa, agora eu vou ser o rei, porque eu sou o maior. Aí Micael diz: não, mas peraí, eu sou o mais inteligente, deve ser eu o rei. Aí já André diz: não, mas peraí, eu sou o mais forte, deve ser eu o rei. Aí Samara diz: não, deve ser eu a rainha, porque eu sou a única mulher. Vocês estão entendendo? Quando o rei morreu, o que é que aconteceu? O reino ficou dividido. Cada um queria uma coisa. E aí o que é que acontece? Quando cada um quer uma coisa, ninguém tem nada. Ficou o reino fraco. Foi o que aconteceu com o império de Hammurabi, com o reino de Hammurabi. Então, os diversos problemas que surgiram logo em seguida fizeram com que o reino se enfraquecesse e ele fosse invadido por povos hititas e cassititas, certo? Que dominaram essa região. Depois, a região foi dominada pelos assírios, que dominaram por muito tempo. Olha só, os assírios, como a gente está vendo abaixo, né, dominaram de 1300 até 612 a.C. Só um minuto, viu, gente? Vamos lá. Agora, os assírios, viu? Samara, lê os 2 primeiros parágrafos dos assírios, por gentileza. Habitantes do Planalto de Assur, região montanhosa e árida ao norte da Mesopotâmia, os assírios destacaram-se em especial como povo militarista, dedicando-se à prática da guerra, do saque e da pilhagem a partir de
1300 a.C. Esse povo iniciou um processo de violenta expansão pelo território mesopotâmico. Ok. Pedro Lucas, lê os dois próximos aí, por favor. A esse A esse povo se povo. atribuiu a organização do primeiro exército regular, composto de legiões de arqueiros, lanceiros, carros de combate, máquinas de guerra e cavalaria. Continue. Suas principais cidades foram Assur e Nínive, que passou a ser a capital do Império Assírio. Assírio, certo? É. Bom, agora eu vou ler dois, e aí eu vou ler dois agora, e aí Michael termina esse tópico aí, viu? A prática militarista se tornou fundamental para os assírios, por meio da qual eles obtinham recursos naturais e mão de obra. O expansionismo militar assírio promoveu a conquista da região da Síria, da Palestina, Fenícia e Ásia Menor. No reinado de Assurbanipal, os assírios invadiram e dominaram o território do Egito. Michael, o último parágrafo, por favor. Michael. Esse povo atribuiu a... É para ler Não, seguir? não. Não, o último parágrafo dessa página. No entanto, No entanto, pouco a pouco, os diferentes povos subordinados ao domínio assírio indicam uma, iniciaram. iniciaram uma reação contra os invasores. No início do século VII a.C., os povos caldeus do sul da Mesopotâmia, aliados aos povos médios oriundos da Pérsia, sob o comando de Nabopolassar, destruíram a capital Nínive, Nínive. encarregando o domínio dos povos assírios. Ok, encerrando, né? Bom, gente, então, o que é que a gente pode destacar dos assírios? A questão militar. Então, foi o primeiro povo a ter literalmente um exército, certo? O exército assírio foi o primeiro a contar com máquinas de guerra. Como assim, professor, máquinas de guerra? Catapultas, por exemplo. Nenhum exército antes deles havia desenvolvido armas de guerra como essas, catapultas. Tinha umas máquinas que eles colocavam diversas lanças e jogavam centenas de lanças de uma vez. Então eles desenvolveram muitas máquinas de guerra. Também tinham cavalaria, certo? Tinham lanceiros, tinham arqueiros, tinham. Bom, eles tinham assim um exército todo organizado de forma que quando iam lutar com seus oponentes, eles não tinham muita perda. Enquanto as pessoas vinham com pedaços de pau, com facas, com espadas, eles ficavam de longe, só com as flechas ou com as lanças, ou ficavam de cavalo, matando quem estivesse no chão. Então eles não tinham muitas percas nas suas guerras. Por quê? Porque eles tinham novidades que ninguém tinha. Então assim eles foram dominando toda a região, vencendo todas as cidades e fazendo com que as pessoas que sobreviviam, né, se tornassem seus súditos. Então eles montaram, como ele diz aí, um império com grande violência,
física. Então, o processo de conquista assírio é baseado na violência, a força militar, certo? A expansão do território se dá por meio das questões militares. Quais eram as principais cidades assírias? Assur e Nínive, certo? Outra coisa, não tinha assim, não era um reino que tinha muitos outros atributos. Só o que foca nesse reino é a questão dos militares. E como foi que esse reino deixou de existir? Com o passar dos anos, aqueles que eram seus súditos, né, que eram governados por eles, começaram a se revoltar. Os diferentes povos, né, caldeus, que já haviam sido vencidos e dominados, começaram a organizar revoltas e começaram a retomar uma por uma das capitais e, dessa forma, conseguiram reconquistar o território. Só que esses povos, liderados por um rei chamado Nabopolassar, eles invadiram a principal cidade, que era Nínive, que era a capital, destruíram a cidade, certo? E dessa forma terminaram o domínio assírio. Certo? Já estamos terminando, é só essa página aqui, 27, e acabamos, viu? Agora os caldeus. Caldeus. André começa os caldeus na página 27, depois Samara e, por fim, Pedro Lucas. Após a queda do Império Assírio, a cidade de Babilônia se encontrou sob o domínio dos caldeus, povos que haviam ocupado o sul da Mesopotâmia, na luta contra os assírios. Muito bom. O monarca Não, agora você parou aí, certo? Você parou, pronto, obrigado. Agora é Samara. O monarca Nabopolassar fundou o segundo império babilônico, tornando os caldeus conhecidos como povos neobabilônicos, com o seu sucessor, Nabucodonosor II. O novo Império Babilônico vivenciou o seu período de apogeu, conquistando, com exceção do Egito, toda a região do Oriente Médio. Ok. Vai, Pedro Lucas. Com o sucessor. Não. Com o sucessor. Página 27, os caldeus, terceiro parágrafo, após a sua morte. Após a sua morte, o segundo Império Babilônico foi dominado por Ciro, rei dos persas, responsável pela descrição do último reino mesopotâmico. Ok, muito bom, certo? Então esse é o último dos reinos que nós vamos estudar, os caldeus. Então os caldeus, certo? Foram os povos que venceram os assírios e destruíram a capital Nínive, certo? Sob o domínio daquele rei que a gente falou, né, que liderou o exército que destruiu Nínive, Nabopolassar, eles construíram o segundo Império Babilônico. Por quê? Como eu já falei, né, os caldeus também são chamados de babilônicos. E Babilônia já havia sido invadida anteriormente e destruída. Quando eles voltaram ao poder, então eles estão voltando agora ao poder, né? Eles deram o nome do seu reino de Neobabilônico, né? Ou, como ele diz aí, Novos Babilônicos, o novo Império Babilônico, né? E o ápice, né, o apogeu, o momento de maior riqueza desse povo foi com o rei Nabucodonosor, certo? Então é um rei até, inclusive, muito falado na Bíblia, Nabucodonosor, né? Na história de Daniel, fala-se muito.
Então, esse foi o maior período de maior riqueza. Então, esse império, o Império Babilônico, conquistou todas as regiões no Oriente Médio, com exceção apenas do Egito. O Egito ele não dominou, mas todas as outras regiões que existiam no Oriente Médio ele dominou. Ele foi rei de tudo, certo? Só que Nabucodonosor morreu, certo? E quando Nabucodonosor morreu, o reino enfraqueceu e foi dominado por Ciro, rei dos persas, outro povo já que foi responsável pela destruição do reino da Mesopotâmia. Aqui, gente, nós vemos ao lado uma foto, certo? Das ruínas que foram construídas nesse período aí. Foram construídas há quase 3.000 anos atrás, foram restauradas e está aí, ó, como vocês podem ver hoje no Iraque, para visitação. Então, é um dos pontos turísticos mais visitados do Iraque, porque esse era um palácio babilônico que foi construído há quase 3.000 anos atrás, certo? Então, é muito visitado. Vamos lá. Pirâmide social. Essa sociedade, gente, ela era dividida em classes. Professor, Oi, desculpe interromper, mas o áudio tá falhando. tá falhando para todo mundo, gente? Tá falhando. Sim. Não, o meu daqui Pera aí. tá bom. O meu tá tipo se tivesse meio tipo um robô. Certo. Samara, como tá o áudio para você? Tá normal, não tá falhando não. Certo. Então pode ser só uma oscilação da Agora internet. melhorou agora. Pronto, é isso que eu ia dizer, é uma oscilação da internet. Às vezes essas internet que a gente recebe em casa, elas têm esse problema, elas oscilam muito. Ora a conexão tá boa, ora a conexão tá baixa, e aí oscila muito. Mas vamos lá, vamos terminar aqui, né? A gente já está terminando, tá no final já, né? Então, essa sociedade, gente, ela era dividida em classes sociais, certo? Então, a classe mais baixa era formada por camponeses e escravos. E como vocês podem ver, né, era a maior parte da população. Aí a classe média, vamos chamar assim, né, eram os funcionários públicos, comerciantes e artesãos. E a classe nobre eram os soberanos, que eram os reis, né, os sacerdotes, os nobres e os militares. Certo? Agora eu vou ler o próximo parágrafo, tá bom? Independentemente dos diferentes reinos que existiram na região na Mesopotâmia, a estrutura social não sofreu grandes variações ao longo do tempo. As sociedades eram rigidamente estamentadas, ou seja, divididas com rigor e com reduzidas possibilidades de mobilidades entre os diferentes grupos. O que é que ele está dizendo aqui? Isso é muito importante, viu, gente? A gente viu aí que reino invadiu reino, dominou reino, matou reino, e não foi isso? A gente viu uma porção de reinos aí, não foi? Mas em todos os reinos, o povo estava organizado dessa forma. Tinham os camponeses, escravos, funcionários, comerciantes, artesãos, militares, nobres, sacerdotes, soberanos. Em todos os reinos, a organização social era basicamente essa. E uma coisa, em todos os reinos, era mais ou menos a mesma regra. Se você nascesse como camponês, você ia ter que viver sua vida inteira como camponês. Se você nascesse como militar, você ia passar sua vida inteira como militar, seus filhos seriam militares, os filhos de seus filhos seriam militares, enquanto aquele reino estiver existindo, é assim. Mas se você nasceu camponês, seus filhos vão ser camponês, o filho dos seus filhos vão ser camponês, e assim sucessivamente. Sem oportunidade de ascensão social, de subir na sociedade, certo? Os segmentos mais privilegiados da sociedade, constituídos por sacerdotes, de ricos proprietários e de militares de alta patente, controlavam o poder e a riqueza e o saber. Logo, abaixo estavam os funcionários públicos, comerciantes e artesãos,
E na base da pirâmide se encontravam os camponeses e escravos. Tá falando aí, explicando um pouquinho mais a pirâmide. Por fim, lá no ápice, na parte superior, no topo da pirâmide, encontrava-se o monarca, o soberano, respeitado como intermediário entre o poder divino e o poder dos homens. Esse é o ponto, viu? Então, ele está ressaltando aqui aquela diferença que a gente falou no início da aula. Então, na Mesopotâmia, o rei, ele era respeitado, ele era adorado como sendo um intermediário, a pessoa mais próxima dos deuses, mas não era um deus. Os escravos eram, em geral, prisioneiros de guerra ou indivíduos que não conseguiram pagar suas dívidas junto aos seus respectivos credores. Os cativos possuíam cabeça raspada e eram explorados nas minas, nas lavouras e nas construções. Isso é outro ponto importante para a gente finalizar, viu, gente? Os escravos desse povo sempre tiveram escravo. A principal fonte de escravo foi as guerras. Vamos lá. A gente falou por último aqui dos caldeus, não foi isso? Os caldeus não derrotaram os assírios. Pronto. Os soldados e povos assírios que sobreviveram a essa guerra contra os caldeus, eles foram transformados em escravos. Certo? Aí vamos supor que os hititas invadam os caldeus, vencem os caldeus. O que é que vai acontecer com os que sobreviverem? São transformados em escravos, certo? Então, escravidão por guerra se dava dessa forma. Quando as pessoas eram vencidas, eram transformadas em escravos. Mas também, gente, acontecia de a pessoa se tornar escravo por não pagar suas dívidas, viu? Já pensou se isso acontecesse aqui no Brasil, hein? Se as pessoas que não pagam as dívidas se tornassem escravos, eita, que ia ter escravo demais no Brasil, viu? Porque o Brasil é um país onde o povo deve demais e não paga, viu? Deve demais e não paga. O que ia ter de gente que ia ser transformado em escravo não ia ser brincadeira. O outro já está dizendo que se mataria. Preferia matar. Se matar, Maria, que dramático. Não é, Pedro? Certo? Então, para finalizar, vem a perguntinha. Alguma dúvida, gente, sobre o que foi falado até aqui? Não. Não, né? Não. Não, né? Pronto. Não. Então agora, gente, agora é só resolver o exercício e quando terminar, enviar para a plataforma. O exercício que está na página 28, certo? Responda o exercício, quando terminar, envia para a plataforma. Só são 3 questõezinhas, viu, gente? O exercício. 3 questõezinhas, podem responder. Qualquer dúvida, podem me procurar, certo? Que eu respondo para vocês as dúvidas, certo? Dúvidas sobre o exercício? Não. Não. Então, vou encerrar a gravação, vocês podem sair e resolver o exercício.